nesta breve palavra aqui que vai falar sobre o servo de nascença. Inclusive é uma palavra muito pregada nas igrejas. O Espírito Santo falou fortemente no meu coração para passar algo que muitas vezes passou desapercebido aos nossos olhos, pelo menos aos meus, e de repente passou aos teus também. E quantas vezes nós lemos um texto por anos e nós não percebemos aquilo, depois de algum tempo nós percebemos, uma determinada parte ali, eu falo, meu Deus, como é que eu não cheguei isso aqui antes? Aleluia. Então Jesus está passando, e a primeira coisa que o texto diz é que ele viu o servo de nascença. Aleluia. Porque, irmãos, se você for passar pelo centro da cidade, ou nas grandes centros da cidade, você vai ver mendigos, você vai ver pessoas cegas pedindo, você vai ver pessoas jogadas no chão, e aquelas pessoas são praticamente invisíveis, porque ninguém as enxerga. Aleluia. E o texto faz questão de ressaltar que Jesus viu o cego, que era o cego, indigente, mas Jesus faz questão de ver cada um, mesmo o menor que seja um homem sem nome. Aleluia. Ele vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele viu também você, e você viu cada um. Aleluia. E ele não só vê como nós vemos, porque nós às vezes vemos e passamos de lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu tiver lá no meu tempo, eu falo Jesus para qualquer um. Se ele tinha um outro dia para qualquer um, fui em Madureira e ali no Mercadão fico aquelas pessoas com não sei se vai ver. Aleluia. E as pessoas passavam de lá e clamavam o sangue. Aleluia. Os crentes não veem o sangue. Fui lá, parei, aí claro, Jesus tinha uma coisa a saber aqui no braço. Jesus tinha uma coisa a saber. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, as almas estão carentes. Aleluia. Às vezes você fala de Jesus hoje, amanhã você encontra aquela pessoa em outro lugar. Aleluia. Assim Jesus viu, aquele pobre cego, aleluia. E se Jesus vê, ele não só vê, ele faz alguma coisa. E o texto está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que os discípulos muito religiosos, que eles eram, a religião judaica estava emprenhada, e eles não só eram religiosos, mas eles também eram sincretistas, tinha vários pensamentos religiosos, e eles tinham esse pensamento de que quando alguém estava passando por uma situação, é porque ele fez alguma coisa errada, ou os pais fizeram, e ele vai dizer, Senhor, quem pecou para ele estar esse? Ou foi ele, ou foi os pais? Aí você diz, esse não é religioso, está nas maldições, nas bênçãos. Também está, mas era pura religião, porque isso também está hoje. Porque é muito fácil, às vezes a pessoa olha do outro e fala assim, está passando por isso por causa daquilo, está passando por isso por causa do pecado, aleluia. Mas quando é na vida dele, ele fala assim, é prova, aleluia. O que acontece de ruim na vida dos outros, ele fala por causa que Deus está tratando com ele, aleluia. Mas quando é ruim na vida dele, ele fala assim, isso é porque Deus permitiu. Nunca é na vida dele o que é na vida dos outros. Os discípulos diziam, ele está assim por causa dos pecados dele, ele pecou, está passando por isso por causa do pecado, está errado. Ou seja, obra digna de Satanás, porque quando algo, entre aspas, está errado, enquanto a Bíblia diz e Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o diabo sobra na mente, foi por causa daquilo que você fez, foi por causa daquilo outro, aleluia. E Jesus vem e acaba com isso e diz, não foi por causa dele pecou, não foi por causa de nada disso, aleluia, tira isso da sua cabeça. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sabe por que você está passando por determinadas situações? Para que se manifeste em você obras de Deus. Aleluia. Por isso que ele foi de nascença. Porque às vezes nós não queremos indiretamente que as obras de Deus se manifestem em nós. Por quê? Porque queremos sair da prova. Quando você quer lutar para sair da prova, você está falando, Deus me tira dessa prova, porque eu não aguento mais. Não, fica aí na prova que o Senhor já viu, aleluia. E é para que se manifeste uma obra na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí Jesus fez todo aquele movimento, falou, como é que eu faço a obra enquanto é dia? Chama o céu aqui, aleluia, chamou. Entendo disso, isso aí, cuspiu, misturou barro, terra, fez lama, passou os olhos do céu. Aqui que vem a revelação que o Espírito Santo mostrou. Talvez você não tenha visto isso, ou já tenha ouvido, mas eu vi isso hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, Jesus está falando
falando várias coisas aqui. Eu sei que muitas pessoas dizem que esse texto Jesus fez para que o cego tivesse um ponto de contato. Eu nunca engoli isso, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E a fé vem pelo ouvir, não vem por tocar ou fazer nada. Aleluia. Então eu nunca engoli esse texto, porém, como não tinha explicação, eu engoli essa explicação, mas não é essa a explicação. Em primeiro lugar, Jesus, ao fazer lama, isso remete lá para Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra. O que Jesus está querendo dizer? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu sou Deus, o Criador. Aleluia. E não só isso, o texto diz que o cego era cego de quê? De nascença. Existe a possibilidade deste cego sequer ter nascido com um olho. Ele podia ter nascido sem um globo ocular. Não está escrito isso, mas eu posso conjecturar, já que ele não enxergava desde que nasceu, ele poderia não ter o globo ocular. Aleluia! Então, quando Jesus faz lama, faz barro, ele está não só curando, mas está criando aquilo que não existia. Aleluia! O que é para Deus criar o que não existe? O que é para Jesus criar o que não existe? Nada ele pode fazer, porque ele é Deus. Ele está dizendo assim: como cria um homem do pó da terra, do barro, o que é para mim fazer um olho se eu já fiz um corpo inteiro? Aleluia! O que é para Jesus fazer algo na tua vida? Aleluia! Se ele diz na sua palavra: não estejais ansioso por aquilo que você há de comer, não é o corpo, não é a vida maior do que o alimento, aleluia! Ou seja, não é o teu corpo maior que as vestes. Então, o mesmo Deus que dá o corpo, ele vai dar a veste, que é menor. O mesmo Deus que dá a vida vai dar o alimento, que é coisa menor. Aleluia! O mesmo Deus que fez o corpo, para ele fazer o olho é nada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para Deus te tirar da prova também não é nada. Aleluia! Para ele fazer uma obra na tua casa, na tua família também não é nada. Para ele criar o que não existe ainda, para ele não é nada. Se ele quiser criar algo novo na tua vida, ele cria, porque isso para ele não é nada. Aleluia! Porque ele é Deus, nós servimos a Deus. Aleluia! Não é o Jesus que passou na terra, falou palavras bonitas, fez milagres, e depois ele tem o que o mundo fala, né? Ele é Deus. Ele é Deus, não é o pior, não. O melhor é que ele é Deus conosco. Aleluia! Então, irmãos, ele é Deus. E não só cura, mas ele faz o que não existia. Aleluia! O que você precisa que Deus faça na tua vida, que Jesus faça na tua vida. Aleluia! Graças a Deus, você já tem olhos, você enxerga, né? Você tem braços. Ele pode também fazer uma pessoa que não tem olho, fazer o olho nascer, a perna crescer onde não tem perna, mas você já tem isso, graças a Deus. Mas talvez você precise que Deus faça algo na tua casa, na tua saúde, na tua família, na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, na tua vida sentimental, na tua vida profissional. O que é isso para ele? Nada. Aleluia! A ideia que o mundo diz: faça-te por onde eu te ajudarei. Mentira. Cada vez que você quer ajudar, você pode atrapalhar Deus. Abraão quis ajudar, atrapalhou. Aleluia! Todo mundo que quis ajudar Deus atrapalhou, precisa da nossa ajuda. E quando fazemos o que fazemos, é porque Ele operou em nós, tanto querer como efetuar. Então tudo vem dele para Ele, para a glória dele. Você pode dizer aleluia? Se eu estou aqui pregando, é porque Ele operou o querer dele em mim, de ler a palavra. Aleluia! Se você está pregando, anunciando, adorando, orando, é porque Ele operou em você o querer e o efetuar. Porque nós mesmos, nós não fazemos é nada. Aleluia! Então é Deus que cria. Aleluia! E aí você fala assim: como que eu vou criar hoje? Aleluia! Deus criou tudo por quê? Pela palavra. Aleluia! E cada vez que você fala, a palavra não é a tua, é a palavra de Deus. Qual que tem mais valor? Uma palavra falada por Jesus, tirada aqui no Antigo Testamento, Paulo, uma palavra falada por você. O mesmo valor, porque é a mesma palavra. Aleluia! Quando você fala as palavras do Senhor, você está falando as palavras dele, não é as suas. E diz mais, irmão, ele goste e tinha uma crença no meio dos judeus que dizia, né, os ensinos rabínicos, porque o judeu ele lia a Torá, que ele chama de Antigo Testamento, e lia também, né, as tradições orais, né, deles. Tinha traduções que passavam um para o outro.
Aleluia. E diziam que a saliva de um primogênito tinha poder curativo. Ou seja, a saliva de um primogênito tinha poder de curar. E quando Jesus cospe, Jesus recebeu o seu primogênito. Aleluia. Ou seja, Jesus está dizendo que é Ele, essa tradição, aleluia. Embora podia ser invenção do homem, mas Ele está querendo entrar no mundo dele dizendo: eu sou aquele que vocês falam. Aleluia. Embora a religião cegou eles de tal forma que eles não estão enxergando. Porque lá no final Jesus vai falar: eu vim para o juízo, para que quem veja seja cego, quem é cego veja. Então a cegueira da religião era tão grande que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não conseguiam enxergar ali o Deus Todo-Poderoso. E Jesus vai dizer: agora ele vai surgir aí, se vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Aleluia. Outra coisa que Jesus fala aqui, sabe o que é? O céu foi lá, lavou e voltou vivo. Aleluia. Não basta ser só criação de Deus, porque ali havia a criação. Deus fala sobre a criação. Ao criar o olho curado, não basta ser criação. Aleluia. Tem que se lavar também. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa natureza é imunda. Precisa ser lavada pela palavra. Jesus que vai dizer: santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ser lavado de novo pela água pura da palavra. Aleluia. E o tanque de Siloé, que é o enviado, ele é banhado pelas águas do rio Gion. Lá em Gênesis 4, profeta, você vai ver que saiu um rio de dentro do Éden. E este rio que era o Éden é o rio do próprio Deus. Onde ele escrito está em Ezequiel 47, é o rio que sai de Deus. Aquele rio ali, toda criatura que entra nele tem vida. Aleluia. E este rio que sai do Éden, que hoje está em algum lugar espiritual, talvez Deus tenha arrebatado para o céu assim tanto o Éden como tudo que tem nele. Mas esse rio que sai do Éden, saía do Éden, ele tornava-se 4 braços. Ao Eufrates, e entre o Eufrates, não lembro de dois agora, ele é o Gion. E o Gion é o rio que fazia, que Ezequias, inclusive, ele faz um canal, onde vai fornecer água para este tanque aqui chamado Siloé, o rio Gion. E da onde vem as águas do rio Gion? O rio que sai do trono de Deus. Aleluia. Ou seja, as águas que banhavam, que forneciam, da onde vinha a água do Siloé, vinha do rio Gion, que pegava rio do Éden. Ou seja, não basta só você ser uma criação de Deus, você tem que ser banhado nas águas que vêm do trono de Deus. Aleluia. E esta água aqui, louvado seja o nome do Senhor, não é qualquer água, é água do enviado. Ou seja, onde você vai ter a cura completa? Quando você é criação de Deus, quando Deus está fazendo uma obra, é quando Jesus está nos olhos do céu, mas também quando ele é banhado pelas águas do enviado. E esse enviado é Cristo, as águas que saem do trono do próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é então? Onde está a água do Siloé hoje em dia? É a água do enviado, a água do próprio Cristo. Aleluia. Porque existem muitos tanques hoje, aleluia. Mas nem todo tanque tem água verdadeira. Inclusive Ezequiel 34 vai dizer que tinha os pastores que bebiam do melhor da água, comia, mas com as patas e lameava as águas, e as ovelhas bebiam daquilo que era torrado. Então, se você tem uma veste branca e você pular numa água barrenta, a sua veste fica suja em vez de ficar limpa. Mas quando a água é da palavra é água limpa, a tua veste fica mais branca. Aleluia. Então a água tem que ser do enviado. Aleluia. O enviado é Cristo. Aleluia. Ele voltou vendo, e aqueles homens que estavam ali dizendo: não é este o céu. Ele dizia: não é ele. Aleluia. Louvado seja Deus. O que nós vemos aqui? Uma mudança tão radical, a ponto de aqueles que o viam diziam: não pode ser aquele homem. Aleluia. Mas meu Deus, como é que pode Deus acontecer isso? É isso que acontece quando nós somos impactados pela palavra da verdade. Aleluia. Alguém que não tiver algum tempo vai dizer: Paulo, tu está diferente. Aleluia. Como é que pode? Quem te viu, quem te vê. Glória a Deus por isso, porque isso é obra que só o Senhor Jesus pode fazer. Para encurtar aqui, aleluia, ficou nesse dilema. Se fosse ter um tema, você não sabe que eu não tenho negócio de tema, mas se fosse ter um tema, seria mais ou menos assim: que o religioso estava cego e agora que ele está fora ele vai enxergar. Porque ele estava na religião judaica e não enxergava, era cego. E agora que ele enxergou, ele vai ser expulso. Porque se você continuar no texto, ele vai falar:
pare de falar que foi esse tal de Jesus que curou você. Que se você falar o nome dele, você vai ser expulso daqui do nosso meio. E perguntaram para o padre: ele é teu filho? Ele pergunte para ele, porque afinal de contas ele tem idade. E o texto diz: eles disseram isso não porque não soubessem que era o filho dele, mas tinham medo, porque eles já tinham contratado entre si que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, o Messias que estava para vir, o enviado, né, fosse expulso da sinagoga. Aleluia. E o texto, você vai continuar lendo, depois lá no finalzinho, você vai ver que lá fora, quando ele foi expulso, Jesus vai dizer: crês tu no Filho de Deus? Ele vai dizer: mas Senhor, quem é ele? Para que eu creio? E Jesus disse: sou eu, aquele que fala contigo. Aleluia. O servo encontrou Jesus fora da religião. Me permita falar isso com ousadia. Tem muita igreja aí que as pessoas estão tão cegas e o crente vai acabar encontrando Jesus fora dela. São mensagens vazias, capim seco, é o povo se alimentando de qualquer bolota, é um querendo aparecer pro outro, é festa para si mesmo, festa, mais festa, um querendo roubar glória, um querendo tomar o lugar do outro, e a mensagem sequer fala de Jesus. O principal, irmão, a pregação tem que ser cristã sempre, né? Nós cantamos, né? Ela, a mensagem, ela é o tema do pregador, foi na cruz. Aleluia. Em Apocalipse ele aparece no meio dos sete castiçais, ele está no meio da igreja. Quando o castiçal era aceso lá no tabernáculo, era para iluminar o sacerdote, ou seja, a luz que vem para a igreja, o holofote da igreja, não para estar sobre o homem, para estar sobre Cristo. Aleluia. Paulo vai dizer: nós pregamos isso, aquilo, uma denominação, meu próprio nome, meu ministério, nós pregamos a Cristo. Aleluia. Assim, irmão, nesta noite, que você venha meditar. Alguém disse também: ele tem os olhos abertos, porque esse de homem é usado por demônios. Aleluia. É o que ele serve, mas ele nunca viu demônio e aberto os olhos do céu. Aleluia. Só quem pode abrir os olhos do céu é Jesus. Como que Jesus vai abrir os olhos do céu? Se o céu está cego dentro da própria religião. Eu falo religião, estou falando macumba, não. Estou falando igreja. Eu falo religião, estou falando as pessoas em religião lá. Não, são igrejas. Eu passei por uma igreja, e você deve ter passado também, que tem mensagem de 2 horas que não fala nem de Jesus. Fala que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faz aquilo outro, uma série de mergulho, faz, não fala daquilo que Jesus fez. Aleluia. Então quem é que abre os olhos de Jesus? Paulo vai dizer: então quando ele se converter ao Senhor, então o véu vai ser tirado. Ou seja, o véu não vai ser tirado e depois olha para céu. Não, primeiro você está dando atitude de fé. Crê, então o véu é tirado. Aleluia. E o texto diz que ele foi lá e se lavar. Ou seja, o em si não curou na hora. Porque Jesus podia fazer isso. Como fez com o Bartimeu, vai seja curado. Aleluia. Ele podia. Mas o que ele está querendo ensinar para nós? Entre as muitas verdades, aqui ele está querendo dizer o seguinte: que louvado seja o nome do Senhor, a cura final, a vitória final, está quando você obedece a palavra. Aquilo que Jesus disse: vai lá, lava-te no tanque de cima. Aleluia. Ele foi lá, lavou e levou o vento. Aleluia. Ele não enxergou logo de cara, embora Jesus pudesse fazer isso, eu repito novamente. Aleluia. Mas ele está querendo dizer: não basta só fazer um milagre na tua vida, você tem que caminhar e continuar na palavra. Muitas pessoas buscam o milagre, recebem o milagre e depois largam a palavra. Você vai ver na igreja que pessoas receberam o milagre, seja na vida financeira, vida sentimental. Quantas pessoas passaram aqui? Queria só casar, saiu fora. Queria só uma casa, deu a casa, saiu fora. As pessoas querem milagre, mas não querem continuar na obediência à palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Isso para o crente, para Jesus também não interessa. Porque que aproveita se ganhar o mundo se você perder a salvação da sua própria alma. Assim, irmão, convido a vocês para se colocarem de pé nesta breve palavra. Você venha, meditar, estar ciente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessas muitas verdades, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em que é contado nessa passagem, depois ele vai passar para São 10, que é uma continuação desse fato aqui, desse acontecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em que Jesus vai falar sobre as suas ovelhas, ele vai falar também sobre aqueles que não eram suas ovelhas. Então existe hoje
vem agregá-las. Não haverá um rebanho, um pastor, existem vários rebanhos, como as pessoas dizem. Sua igreja alta dessa forma. Não, se formos ovelhas, pensaremos todo mundo. Aleluia. O que existe é doutrinas humanas, pessoas em cativeiros espirituais, pessoas presas, né, em julgos do homem. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Glória a Deus. E quando eu aceitei Jesus, ela está aqui de testemunha, lá na igreja do pastor João, em Curicica, eu cheirava, bebia, fumava, fazia uma gazarra no mundo. E quando cheguei na igreja, eu saí leve, falei que maravilha vir na igreja todo mundo. Foi uma alegria indizível. Só que depois, quando eu fui adentrando nas denominações, na doutrina do homem, parecia um jugo pesado. Por quê? Porque o homem, hoje em dia, ele não quer que você seja alguém, quer que você seja um prisioneiro. E a alegria de servir a Deus em muitos já foi embora. Por quê? Porque deixaram de servir a Deus para poder ser aceito pelo homem. Nós não buscamos ser aceitos por ninguém. Temos que ser aceitos por Cristo. Glória a Deus. Nós não buscamos aprovações humanas, que é muito fácil mandar cartas e começar a fazer eventos cheios de crentes aqui, mas é isso que Jesus quer. Fica pregando para crente, se você não for a nossa luz tem que virar lá das trevas, na caminhonete da porta de fogo, creio no Senhor Jesus, ele na das trevas, a sua luz tem que brilhar nos céus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por sua cabeça, gente de Deus, Pai, queremos te agradecer, queremos também, irmãos, que nós vemos ser como este homem, né, que encontrou Jesus fora do sistema religioso. Tem muitos lugares que Jesus pensa que deve ser expulso. Muitos lugares que Jesus pensa falar.